Vou reler a última frase, então. Somente o discernimento de que no homem desperto já é preciso lidar com diversos estados de consciência, como a vigília, o sonho e o sono, nos conduzirá a um real conhecimento de nossas tarefas diante do ser humano em evolução. Cabe agora a seguinte pergunta: como é que o verdadeiro centro do homem, o eu, se relaciona com esses diversos estados? Será fácil respondê-la, pressupondo-se a priori o que é indiscutível. O que é indiscutível? Cadê? O que chamamos de universo, de cosmos, é uma soma de atividades. Essas atividades se nos manifestam nos diversos âmbitos da vida elementar. Sabemos que nessa vida elementar reinam forças, como a força vital que, por exemplo, está ao nosso redor. E entre as forças elementares e a força vital está entretecido tudo que, por exemplo, o calor e o fogo provocam. Basta pensarmos em tudo que o fogo provoca no ambiente em que nos encontramos. Em certas regiões da Terra, por exemplo, no sul da Itália, basta queimarmos uma bolinha de papel para que no mesmo instante comece a sair fumaça do solo. Por que isso acontece? Porque, mediante a combustão do papel e do calor assim provocado, nós rarefazemos o ar nesse lugar, e as forças que normalmente são subterrâneas são impelidas a emergir por meio da fumaça ascendente. E no momento em que queimamos o papel e o atiramos ao chão, ficamos envoltos por uma nuvem de fumaça. Esta é uma experiência que todo turista pode fazer na região de Nápoles. Citei-a como exemplo para o fato de que, observando o mundo, não apenas superficialmente, devemos concluir que vivemos num ambiente permeado de forças por toda parte. Ora, existem também forças superiores ao calor e que, da mesma forma, estão ao nosso redor. Nós as atravessamos sempre que, como homens físicos, andamos pelo mundo. Nosso corpo físico, sem que o saibamos pelo conhecimento habitual, é constituído de forma a suportarmos isso, e assim podemos caminhar pelo mundo. Com o nosso eu, o mais jovem elemento da nossa evolução, não poderíamos atravessar essas forças do mundo caso esse eu tivesse de entregar-se às mesmas diretamente. Esse eu não poderia entregar-se a tudo que está ao seu redor e no qual ele está inserido. Ele ainda precisa ser resguardado de derramar-se nas forças do mundo, pois ainda deverá desenvolver-se para um dia poder penetrar nessas forças. Agora, ele ainda não é capaz disso, sendo por isso necessário que, para o eu plenamente desperto, não sejamos colocados no mundo real que nos circunda, mas apenas na imagem do mundo. Portanto, em nosso conhecer pensante, só possuímos a imagem do mundo, o que já indicamos do ponto de vista anímico. Observemo-lo agora do ponto de vista espiritual. Na cognição pensante, vivemos em imagens. E sendo homens no presente estágio de evolução, situados entre o nascimento e a morte, só podemos viver com nosso eu plenamente desperto em imagens do cosmos, e não ainda no cosmos real. É por isso que, em estado de vigília, nosso corpo deve produzir-nos as imagens do cosmos, para então nosso eu viver nessas imagens. Os psicólogos fazem imensos esforços para constatar as relações entre o corpo e a alma. Falam de ação recíproca entre corpo e alma, de paralelismo psicofísico e de outras coisas mais. Tudo isso não passa, no fundo, de conceitos infantis, pois o processo real nesse caso é o seguinte: quando, pela manhã, o eu passa ao estado de vigília, penetra no corpo físico, mas não no processo físico do corpo, e sim no mundo de imagem dos processos exteriores que o corpo produz
até o seu mais profundo íntimo. Com isto, o conhecer pensante é transmitido ao eu. No sentir é diferente. Aí, o eu já penetra no corpo real, e não simplesmente nas imagens. Se, no entanto, durante essa penetração estivesse plenamente consciente, ele, tome isso agora animicamente, literalmente se incendiaria. Se em seu sentir ocorresse o mesmo que em seu pensar, enquanto os senhores penetrassem com seu eu nas imagens produzidas por seu corpo, então os senhores se incendiariam animicamente. Não o suportariam, pois só sonhando, num estado de consciência obscuro, podem vivenciar essa penetração representada pelo sentir. Somente no sonho suportamos aquilo que no sentir acontece de fato em nosso corpo. Eu vou ler de novo, se parece. No sentir é diferente. Aí o eu já penetra no corpo real e não simplesmente nas imagens. Se, no entanto, durante essa penetração estivesse plenamente consciente, ele, tome isto agora animicamente, literalmente se incendiaria. Se em seu sentir ocorresse o mesmo que em seu pensar, enquanto os senhores penetrassem com seu eu nas imagens produzidas por seu corpo, então os senhores se incendiariam animicamente, não o suportariam, pois só sonhando num estado de consciência obscuro podem vivenciar essa penetração representada pelo sentir. Somente no sonho suportamos aquilo que no sentir acontece de fato em nosso corpo. Somente no sonho suportamos aquilo que no sentir acontece de fato em nosso corpo. Isso me faz lembrar uma vez que eu estava sonhando, eu estava dormindo. Não sei se já aconteceu com você. Você está dormindo e parece que você acorda, mas parece que só a cabeça acordou, o corpo está ali dormindo e você não consegue mexer o corpo. Já aconteceu isso com você? Você não consegue mexer. Paralisia, já tive algumas vezes. E às vezes tem uma aflição, porque você fala assim, mas eu quero movimentar e não consegue, né? Aí teve uma vez que eu estava nesse estado, e aí eu me vi assim, vindo de gatinho na minha direção. E aí eu consegui mover. Sabe assim, parece que cheguei depois, sabe? Mas aí eu consegui me mover. Foi uma sensação muito estranha. Que eu não sei se é disso que ele está falando, mas isso me veio agora, que assim, essa, sabe assim, o eu, não sei quem é, se era o eu, né? Chegou ali, ele não tinha chegado ainda, sabe? Um pouco essa sensação. E aí, quando ele chegou, ele veio, sabe assim, eu me vi de gatinho chegando assim, sabe? No corpo e entrando. Chegando nele, engatinhando. Doido, né? Mas eu não sei se é isso que ele está dizendo aqui, mas enfim, prossigamos. E o que sucede no querer só podemos vivenciar enquanto dormimos. Seria horrível se na vida cotidiana tivéssemos de compartilhar tudo o que ocorre em nosso querer. Os senhores sofreriam a dor mais terrível, por exemplo, caso, o que já indiquei, realmente tivessem de vivenciar como são usadas em suas pernas, ao andarem, as forças ministradas ao organismo por meio da alimentação. Já é sorte que não experimentem, ou melhor, que só o experimentem dormindo, pois experimentá-lo acordado significaria a maior dor imaginável. Os senhores compreenderão, portanto, que eu agora lhes caracterize a vida do eu, durante o que, na vida habitual, se denomina estado de vigília, abrangendo, pois, vigília plena, vigília onírica e vigília dormente, que eu caracterize aquilo que o eu, enquanto vive no corpo, em estado vígio habitual. Os senhores compreenderão, portanto, que eu agora descaracterize a vida do eu
durante o que, na vida habitual, se denomina estado de vigília, abrangendo, pois, vigília plena, vigília onírica e vigília dormente, que o caracterize aquilo que o eu, enquanto vive no corpo, em estado vígil habitual, experimenta de fato a realidade. Esse eu vive no conhecer pensante enquanto desperta no corpo. Aí está plenamente desperto. Porém, vive aí somente em imagens, de forma que o homem, em sua vida, entre o nascimento e a morte, caso não realize, os exercícios indicados no meu livro Conhecimento dos Mundos Superiores, vive continuamente apenas em imagens, através do seu pensar cognitivo. Pois é, eu tenho esse livro, até já li, mas não basta ler, tem que fazer os exercícios. Nossa, eu pensei isso agora, que eu vou precisar desse livro, vou tentar fazer também, Val. O que eu estou entendendo aqui, no texto, Ah, relembrando o que eu vi após, né? É ah, que não tem como a gente ter plena consciência de tudo que acontece no nosso corpo. Por sim, exemplo, imagina se a gente estivesse desperto no nosso sistema digestivo. é. Seria horrível a degradação dos alimentos. Então, nessa parte, a gente está dormindo. Uhum, isso. No sistema metabólico como um todo, né? E nos membros, no corpo, enfim, né? A gente não tem noção, né? A respiração, batimento cardíaco, tudo isso é inconsciente. E é isso, o inconsciente, porque isso a gente já sabe, né? A psicologia fala que o que a gente tem de consciência é a pontinha de um iceberg, né? Que tem uma grande parte inconsciente. E é esse inconsciente justamente, está tudo no corpo. E eu penso, inclusive, que quando a gente fala, né, no primeiro setênio a criança desenvolve o corpo físico e tudo que acontece, né, acaba indo para o corpo físico, eu acho que tem isso também, e que em algum momento o Reich falou em couraça emocional tal. Eu acho que essas coisas que acontecem todas, né, nesse primeiro setênio, que é justamente a formação do corpo físico, é que fica impresso ali, sabe? Tudo que acontece. Então, por isso que fala-se do inconsciente, né? Que está tudo no físico e as emoções, inclusive, né? Elas estão ali no corpo físico. Eu acho que é assim. E sobre ele falando aqui que, caso não realize os exercícios indicados no meu livro, Conhecimento do Mundos Superiores, vive continuamente apenas em imagens, por meio do seu pensar cognitivo. Eu acho que essa imagens que ele quis dizer também é que a gente vai ficar ainda naquela consciência de sonho, sem conseguir Isso. uma consciência plena, sabe? De É, vigília, é. desperta, né? Eu acho que é isso mesmo. Porque ele fala que no pensar que fica essa, né, no pensar cognitivo, isso. E aí essa consciência de sonho, do sentir, né, é que seria essa coisa seria mais plena, mas é isso, precisaria fazer esses exercícios aí, que não são simples nem poucos, mas exige muita vontade, realmente. Bom, olha só, deu 21 horas e eu tenho outra reunião na sequência. Eu estou saindo daqui e entrando na outra. Então, boa noite, bom descanso e a gente continua na Muito próxima. grata, Val. Muito bom. A gente vai continuar assim. Beijo, querida. Beijo, até a próxima, bom descanso. Sim, pronto, fechou.